Olá, bom dia para você, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente compartilhar um pouco algo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está lá no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 3. E disse assim a palavra de Deus: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, à casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E eu quero falar sobre essa mulher com você. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa mulher, ela teve coragem, ela teve ousadia, ela se determinou e ela entrou nessa casa. E aqui diz a palavra que ela estava na casa de Simão, o leproso. Primeiro, não vou falar sobre isso, mas se eles estavam reunidos na casa de Simão, ele não era mais leproso, ele era conhecido como leproso, certamente havia sido curado por Jesus e eles estavam ali. E essa mulher entrou ali naquela casa e carregava consigo aquele vaso de alabastro cheio de um perfume caro, um perfume precioso, uma fragrância preciosa e que valia muito dinheiro naquela época. E eu não vou falar sobre essa questão, mas eu quero frisar a você a atitude dessa mulher, que você coloque no seu coração a atitude dessa mulher. E nós sabemos que ela entrou naquela casa e ela quebrou aquele vaso, ela quebrou o vaso e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, ungindo Jesus com aquele perfume. E essa atitude dela deixou muitos que estavam ali, os discípulos, indignados. Muitos. Mas eu não quero falar sobre aqueles que ficam indignados diante de uma atitude de coragem, de ousadia e principalmente de adoração. Porque essa mulher estava adorando ao Senhor. Ela estava ali ungindo Jesus com aquele perfume. E aqui diz na palavra que ela derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E eu penso assim que neste momento a fragrância daquele perfume, que era um perfume caro, um perfume muito precioso, de uma fragrância maravilhosa, aquele perfume, aquele cheiro encheu aquela casa e saiu pelas portas, pela janela daquela casa e saiu pela rua, porque se um pouco de perfume, quando a gente coloca, ele sai aquela fragrância maravilhosa, que quando a pessoa passa perfumado perto de nós, a gente sente, imagina ela quebrando aquele vaso, aquele frasco cheio de alabastro, ela quebrou todo sobre Jesus. Aquela fragrância encheu aquela casa e encheu aquele ambiente. E a atitude dessa mulher, para muitos não foi bem vista, mas Jesus disse, olha, não perturbe essa mulher, porque ela está me ungindo, ela está me preparando para o meu sepultamento. Mas onde quer que esse evangelho for anunciado, essa mulher será mencionada em sua memória. Jesus entendeu a atitude daquela mulher. Jesus entendeu a atitude dela. E como eu falei, isso é uma atitude de adoração. Essa mulher, ela não guardou o que ela tinha de mais precioso, mas ela derramou, ela lançou ali sobre Jesus. Ela se derramou sobre Jesus, ela derramou esse perfume sobre Jesus. E aqui nós vemos que ela se desprendeu do valor que existia nesse perfume, do valor que existia. E a atitude dela me chama a atenção, por quê? Porque era uma atitude de adoração. Sabe que nós devemos adorar ao Senhor com a nossa vida, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa vida, não são os nossos bens materiais, mas é a nossa vida. Por isso que a nossa adoração deve ser feita lá no nosso interior, deve ser verdadeira, deve ser
com coragem, com determinação, independente do lugar onde nós estivemos. Independente do lugar, independente das pessoas, nós devemos adorar o Senhor em todo o tempo, adorar com a nossa vida, com a vida entregue, com a vida completamente transparente diante do Senhor, porque diante do Senhor não tem como nada ficar oculto. Tudo está visível aos olhos do Senhor. Então nós devemos ser transparentes, nós devemos ser verdadeiros, porque a nossa adoração ela é feita lá dentro do nosso coração. É o nosso coração, que é a postura do nosso coração que diz o quanto está sendo verdadeira a nossa adoração. Não é a atitude de levantar as nossas mãos, nem de dobrar o nosso joelho que mostra a verdade na nossa adoração, mas é a atitude no nosso espírito, e ela não depende de ninguém, ela não depende do lugar, porque certa vez Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, ela falou para Jesus, ela disse: Senhor, os samaritanos dizem que é aqui neste monte que devemos adorar, e os judeus dizem que em Jerusalém. Qual é o lugar que nós devemos adorar? Jesus disse: nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é os adoradores que o Pai procura, é aqueles que adoram em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser um estilo de vida, deve ser a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas atitudes diante do Senhor. Sabe, assim como essa mulher, entendo que muitas vezes estruturas precisam ser quebradas na nossa vida, dentro de nós, para que a nossa adoração flua livremente. Eu não sei, mas estruturas velhas, estruturas que nos prendem, falta de amor, falta de perdão, orgulho, egocentrismo, há negligências muitas vezes para com as coisas de Deus. Também são atitudes que precisam ser quebradas na nossa vida, precisam ser deixadas para trás, para que possamos nos prostrar diante de Deus em espírito, e para que a nossa adoração ela flua, e assim como a adoração dessa mulher, a fragrância da nossa adoração ela flua e ela alcance aquilo que precisa ser alcançado. Em primeiro lugar, o coração de Jesus, em espírito e em verdade. E em segundo, alcance pessoas. Porque Jesus disse que a atitude desta mulher preparou o corpo dele para o sepultamento. E eu entendo que a nossa atitude, a nossa adoração, a nossa postura diante do Senhor em adoração vai preparar a volta do Senhor Jesus. Porque nós aguardamos a sua volta. Nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus, e a nossa adoração vai preparar esse retorno, vai preparar o sobrenatural de Deus para esse momento tão glorioso pelo qual nós vivemos, porque a nossa alegria, a nossa esperança está em saber que Jesus voltará, e nós estamos aqui para recebê-lo, para adorá-lo e para sermos achados por Ele e diante dele como verdadeiros adoradores. Esta é a palavra que eu deixo para você neste dia. Que você seja um adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Em todo tempo, em qualquer lugar. Dentro de você há um adorador que se derrama, que se entrega a Deus. Que você compreenda isso, que você possa amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e viver debaixo dessa graça que é amar e servir ao Senhor. Tenha um bom dia e fique com Deus, que você seja grandemente abençoado. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela, tá bom? E se inscreve no nosso canal, porque nós temos outras mensagens da Palavra de Deus para você. E a Palavra de Deus, ela é a verdade, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Fica com Deus, Deus abençoe você.